Oi, gente! Olha a gente aqui de novo para mais uma roda de conversa. Hoje acompanhada de Dália Denner e Priscila Cardoso. E a gente vai conversar hoje sobre sexualidade e saúde, um tema muito importante e que vez por outra passa batido na nossa sociedade ou é banalizado, né? Por isso a gente resolveu conversar sobre isso hoje. E a Priscila Cardoso, que é professora aqui no IBT, é sexóloga. Então vou pedir para ela se apresentar e aí a gente já começa essa conversa. Seja bem-vinda, Pri. Obrigada. Oi, gente. Sou a Priscila Cardoso, professora aqui do IBT. Sou sexóloga, educadora em sexualidade e teóloga também. Então, eu gosto muito de trazer essas temáticas que se atravessam na nossa sociedade, né? Então, é bem importante. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, de conhecer o espaço pessoalmente e por essa conversa gostosa. A gente que agradece a sua visita e essa disponibilidade de participar com a gente. É isso. Bora lá, então? Bora lá. Primeira pergunta, Pri. O que é sexualidade? Ótima pergunta. A gente sempre que fala em sexualidade, se pensa logo em ato sexual, em prevenção, e também faz parte da sexualidade. Mas segundo a Unesco, sexualidade é tudo que nos torna humanos, né? Desde a nossa biologia, a nossa identidade de gênero, nossa orientação e também os aspectos socioculturais, as ideologias, política, religião, tudo isso forma a nossa sexualidade. Também a questão do corpo, nossos relacionamentos, não só relacionamentos românticos e sexuais, os relacionamentos afetivos no geral, tudo isso, desde o momento que a gente nasce, formam a nossa sexualidade. É interessante quando a gente estuda o desenvolvimento psicossexual, né, esse conceito de Freud sobre a sexualidade infantil, a gente já tem uma ideia de como a sexualidade perpassa a nossa vida e que não tem a ver só com o ato sexual, também tem, mas toda essa energia sexual que para sobre as nossas escolhas, né, sobre como a gente se enxerga, como a gente se relaciona com o outro, tudo isso é sexualidade, né? Então é importante a gente entender isso para não se focar apenas no ato sexual, né? E entender que a autonomia, por exemplo, eu sei que a gente vai entrar nesse ponto depois da questão da educação sexual infantil, mas a autonomia, a questão do consentimento, a responsabilidade sobre o próprio corpo, isso é importante para entender sobre sexualidade. A gente pode pensar a sexualidade como o tesão que a gente investe nas coisas da vida. Eu gosto muito de usar essa palavra, tesão na vida. Se a gente não tem tesão na vida, esse tesão não vai chegar na cama. Né? Então essa energia sexual mesmo, para onde a gente direciona as coisas, tem a ver também com sexualidade. Que a ideia da libido, mas eu vou colocar assim, em movimento, né? Que impulsiona, que faz com que a gente funcione, que a gente leve a vida adiante. Energia, acho que a palavra é uma boa palavra para definir. Que é a ideia, né, do instinto de vida mesmo. Sim, né? A sexualidade está muito ligada, né? A ideia de vitalidade mesmo, né? Tipo, por onde caminha a minha energia de vida, né? Vamos pensar libido, vamos tirar um pouco esses mitos, né? Eu acho que esses fantasmas, esses pudores, né, que se tem. A ideia é exatamente isso, né? Como, né, eu deixo a vida me passar, me atravessar, essa energia. E por que você acha que a sociedade tem tanta resistência para falar sobre sexo e sobre sexualidade? A gente tem que entender que a nossa sociedade ocidental foi formada junto com o cristianismo, né? Então são aí mais de 2000 anos construindo o que se entende por sexo, por sexualidade, por prazer a partir da moral religiosa, né? Então isso é bem forte assim na nossa sociedade, na forma como a gente lida com o sexo e sexualidade. Então nas aulas que eu dou, geralmente eu gosto de trazer esse assunto, porque quando a gente pensa em ato sexual, quando a gente pensa em orgasmo, né, quando a gente pensa em relações homoafetivas, já existe um preconceito formado, por mais que você não tenha tido uma educação religiosa, isso vai passar no que você entende sobre isso, né? E é muito interessante pensar também nessa coisa da divisão entre corpo e espírito, né? Entre corpo e alma, que essa ideia do corpo ser pecaminoso, isso
influencia muito sobre como a gente vê a sexualidade, como a gente vê o ato sexual também. Então, é algo que a gente precisa falar a respeito, algo que a gente precisa questionar, precisa refletir sobre, né? Até onde isso influencia na minha relação com o meu corpo, na minha relação com o outro, na minha responsabilidade, no meu prazer. Né? Que falando sobre a questão da pulsão sexual, né? Nesse instinto de vida, é a busca pela satisfação. Essa busca pela satisfação é essencial para que essa energia sexual caminhe. Então, como que a gente lida com isso? Como é que aparece aí a culpa, né? Como que aparecem aí as repressões, as resistências e como isso afeta a nossa relação com a sexualidade e com o sexo em si, né? Quando você fala, Pri, dessa ideia religiosa, você acha que ainda prevalece essa questão de, não, sexo é só para procriação? Ai, perfeita essa pergunta. Não só a ideia do sexo só para procriação, como a ideia de que sexo é só penetração. Então aí isso é uma coisa interessante também. A gente entende o ato sexual com penetração. Se não houve penetração, não foi sexo. Foi preliminar, por exemplo. Dizer que sexo oral é preliminar. Não, gente, preliminar é tirar o gato da sala e pedir uma pizza. Sexo oral é sexo, né? Então, essa ideia associada com o pênis introduzindo a vagina ser sexo, ou o pênis introduzindo o ânus ser sexo, só é bem fálico, né? Muito falocêntrico. A ideia que a gente tem de ato sexual é falocêntrica demais. E aí vem junto com essa ideia da procriação. E é interessante a gente pensar que no início do cristianismo, sexo era algo para os ímpios. Lá no comecinho mesmo, nos 2 primeiros séculos, como eles estavam esperando a volta, né, do Messias, então assim, não, gente, não precisa de casar, sexo é uma coisa ruim. E durante muitos séculos foi sendo assim, até que lá pelo século XI eles começaram a introduzir essa ideia de sacramentar o casamento. E aí eles falaram, como é que a gente vai agora dizer que algo que durante séculos a gente diz que é feio, sujo, pecado, transformar em algo que é ordem divina? Uma das ferramentas que eles usaram foi a questão da procriação. Então, assim, inclusive, uma das prescrições que a igreja passava era: você não pode sentir prazer, você não pode fazer nada além da penetração e que seja só com o intuito de procriar, de reproduzir. Então, isso, apesar de ser tantos séculos atrás, está enraizado, né, na nossa sociedade. Então, até aproveitar para dizer, gente, sexo é masturbação mútua, namoro apelado, esfregação, sexo oral, sexo sem penetração. Existe até uma técnica em sexologia para quando os casais estão frios, para fazer eu chamo de esfregação sem penetração, que é super prazeroso, né? Que se há um pênis envolvido nessa relação, tira esse pênis aí do rolê, tira também qualquer possibilidade de brinquedo erótico e trabalhe isso para descobrir o ato sexual corpo, né? Em outras formas. Corpo, exatamente. Né? Tem até um termo guinage, né, que muitos homens gays usam, que é esse sexo sem penetração, que é uma ferramenta bem interessante para a gente entender que não é só isso, né? Não é só, e muito menos só a reprodução. Né? E aí eu acho que a gente pode voltar para essa questão, então. O que é educação sexual? Boa. A Unesco também, né, usou um guia de orientação em educação e sexualidade de 2019, de onde eu baseio esses conceitos. A educação integral em sexualidade é entender toda essa fase de desenvolvimento das crianças, né, dessa primeira infância, que precisam dessa orientação em sexualidade. Como a gente está falando desde o começo, que sexualidade não é só sexo, quando a gente fala de educação sexual infantil, obviamente a gente não está falando de sexo, a gente está falando dessa energia, dessa pulsão de vida, nessas relações. A criança, quando entra na introdução alimentar, quando ela descobre sabores, descobre texturas, escolhe o que ela quer ou não quer comer,
Isso é educação sexual, ela tá aprendendo autonomia, ela tá Não aprendendo tem nada prazer. a ver com o ato sexual, tem Nada a ver com essa descoberta do prazer, do corpo. Exatamente. E que é tão fundamental para a vida. Perfeito. Geralmente, quando se fala em educação sexual para crianças, as pessoas só lembram da prevenção à violência sexual. Acontece a mesma coisa quando a gente fala de prevenção, né? A gente só lembra do proibido, não pode, uso, não faz. Mas antes de chegar ali, tem essa questão da autonomia, da responsabilidade sobre o próprio corpo, nomear as partes do corpo desde nenenzinho, mesmo que tá lá pequenininho, não entende muito, vai nomeando a sua mão, a sua perna, a sua vulva, o seu pênis, e nomeando. Entender, olha, você precisa cuidar da sua higiene, ensinar esses passos. Não adianta a gente querer ensinar prevenção à violência sexual se a criança não tem a mínima noção do próprio corpo, a mínima responsabilidade sobre o próprio corpo. Então são esses passos. A educação em sexualidade é isso. É você ensinar sobre a corporeidade para essa criança, é você ensinar sobre os relacionamentos afetivos que ela tem dentro de casa, depois na escola, entre amigos, né? E aí sim chegar tudo, obviamente, cada fase tem as suas abordagens, que a criança tem a capacidade de entender, de elaborar. Exatamente. Até chegar ao ponto em que a criança vai aprender, olha, aqui é sua região íntima, aqui é a região íntima da mamãe, a região íntima do papai, enfim. E a mamãe está autorizada para fazer a higiene, só para fazer a higiene. E aí começar esse processo. Se alguém quiser brincar com a sua região íntima, tocar, o que você vai falar? Não pode, vai contar para a mamãe. Enfim, ou para quem é o cuidador primário. Então a educação em sexualidade, ela previne a violência sexual, os abusos sexuais, que caso aconteçam, a criança também vai ter a liberdade e a segurança de contar para os seus responsáveis quando aconteceu, mas também para a criança estar pronta para a vida adulta, para os relacionamentos afetivos, para a intimidade, para os vínculos e também para uma sexualidade saudável, né? Para uma vida sexual saudável. É educação para a corporeidade, né? De repente, né? Porque assim, reconhecimento, acho que do corpo, fundamental. Mas também entender, e eu acho que a gente educa assim desde criança para isso, de que o corpo pode proporcionar prazer e autonomia. Eu acho que essa é a grande questão. E eu sou responsável pelo meu corpo. Então não é só, do mesmo jeito né, que a criança bota o alimento, as texturas na boca, isso é prazeroso para a criança, é uma forma de conhecer o mundo, o corpo também precisa ser explorado e reconhecido como sendo meu, que é alguma coisa que eu posso manipular, eu posso decidir, ainda que eu seja criança. Eu acho que isso é fundamental, né, Pri? Acho que a educação sexual infantil tinha que ser acompanhada da educação sexual parental, para os né? adultos, parentais, exatamente. Porque até esse movimento, né, que é natural da criança começar na fase do desfraude, né, ela tá vendo uma parte do corpo que ela não tinha acesso e começa a mexer, a forma como a gente reage vai afetar também como essa criança tem essa relação na fase adulta, né, com o próprio corpo. Esse negócio também de dar apelidinhos, né, para as regiões do corpo. Um exemplo, uma educadora sexual infantil contou que uma aluna ficava, ai, meu tio pegou no meu biscoito, Ela, poxa, que chato, né, seu tio ficar pegando no seu biscoito. E aí, numa aula de educação sexual infantil, que ela aprendeu que aquilo se chamava vulva, ela falou, professora, meu tio pegou na minha vulva. Ela, olha que interessante. Então, assim, tudo bem dar apelidinhos para a região íntima, mas tem duas coisas. Uma, é como se fosse feio. A gente já está ensinando para a criança que o nome real é feio, que não pode. A gente já está ensinando que é uma parte ruim do corpo dela. Precisa até de um apelido para não... Precisa de um apelido porque não pode nem falar. Segundo, que a gente pode não entender quando acontece um ato de violência. Então, assim, tudo bem dar apelidinhos, mas ensine. É pênis, é vulva. Mas aqui em casa a gente chama de tal. Mas como que é o nome? Pênis ou vulva. Então... Até porque, Pri, a gente corre o risco da criança entender esse abuso como uma brincadeira. Ah, tá brincando com aquilo que tem um nomezinho, né? Olha onde é que a gente leva ou induz, né, a criança.
a se envergonhar, a não dizer ou não compreender aquilo como um abuso, né? E a gente precisa estar atento a isso. Isso é extremamente importante, essa atenção. Sim. Né? Daí a importância da educação sexual, de fato, desde sempre, né? E Pri, a gente está chegando aqui no nosso finalzinho, e aí eu queria que a gente pensasse um pouquinho assim, sexualidade e ato sexual, quais são os benefícios desses dois campos, ou dessas duas questões, para a nossa saúde mental? A importância de se conhecer e compreender a própria sexualidade já atravessa a questão do ato sexual, né? Por exemplo, uma coisa muito comum na sexologia é a busca de pessoas com vulvas, geralmente que se identificam como mulheres, que têm ausência de prazer, falta de libido, baixa libido, ausência de orgasmo. E aí, olha só que interessante, existe toda uma construção, uma terapia, um tratamento terapêutico para que essa mulher tenha mais prazer, e a gente nem pensa na possibilidade de ser uma pessoa assexual. Então, uma pessoa assexual é aquela que sente pouco ou nenhuma vontade de fazer sexo. Não tem atração sexual. É uma pessoa que pode se apaixonar, pode desenvolver um vínculo romântico, pode ter relacionamentos longos, duradouros, mas não sente falta do ato sexual. Então, olha como já começa daí. Imagina quantas pessoas se cobram por não gostarem tanto de sexo, sim, porque a sociedade tá lá, o clitóris, 10 mil terminações nervosas, o orgasmo, girl power, vamos lá, mulherado, vamos gozar. Todo mundo tem que sentir prazer o tempo todo. Todo mundo tem que gozar o tempo todo. E aí entrou também, alguns anos atrás, numa corrida, né? Parece que o ato sexual, os homens ficavam, e aí, gozou? Quantas vezes, sabe? E tá, e o resto, né? Se o orgasmo é só o final e o trajeto, que leva muito mais tempo, foi prazeroso? Nem foi. Às vezes a pessoa até chega ao orgasmo e falou, só isso? É isso mesmo? E aí? E todo esse processo, todo aquele namoro, todo, sabe? Então a importância de se compreender a sexualidade já começa daí, né? O que eu faço por mim, pelo meu prazer, pela minha busca de satisfazer o meu desejo, ou eu faço para satisfazer o desejo da minha parceria, ou eu faço para satisfazer o que a sociedade espera, que eu seja uma pessoa transante, né, uma pessoa gozante. E o ato sexual, ele é importante para quem considera importante. Então, tem esse processo também. Sei que também a palavra autoconhecimento está um pouco saturada, principalmente nessa época de pandemia se falou muito sobre autoconhecimento, mas é isso. Tem que começar por aí. Você quer gozar muito, quer gozar horrores? Se conheça primeiro, entenda se isso realmente é um desejo seu, se não é uma expectativa exatamente da parceria, uma cobrança social. E aí, nesse sentido, se compreendendo o que você gosta, o que não gosta, é preciso conhecer o próprio corpo, né? Também o processo do autotoque é importante, principalmente pessoas com vulva, principalmente pessoas que se entendem como mulheres, têm um problema em se tocar, em se olhar, e aí começa desde do rosto, de se olhar no espelho e já começar a procurar defeito, e aí do resto do corpo a mesma coisa, às vezes nem se olha, muito menos a questão da vulva, né, ou se for uma mulher com pênis também, porque isso é uma questão de gênero também, né, uma questão sobre o gênero mulher, olhar para o corpo, encontrar defeito, não chegar nesse padrão que é pedido, isso vai afetar a vida sexual, porque aí vai ter vergonha, aí vai sentir culpa, né, tem todas essas questões. Trabalhando tudo isso, né, acharam que era fácil gozar, acharam que era só comprar o sugador de clitóris, né, não é assim. Eu tenho minhas questões, inclusive, eu acho que, sim, as pessoas têm que ter um sugador de clitóris, tem que ter um vibrador para chamar de seu, mas tem um processo para além disso, né, o processo de conhecer o próprio corpo, de ter esse tempo com você mesmo, né, então, que é importante para ter uma vida sexual saudável, tendo ou não uma parceria, e que vai afetar a saúde mental. E é aquilo que eu falei no começo. O nosso tesão na cama vai ser um reflexo do nosso tesão na vida.
E mesmo pessoas que gostam muito de sexo e transam muito e tem muitas parcerias sexuais, isso também pode ser um sinal de algo que está faltando, que está sendo preenchido com sexo. Então não é porque transa muito que tá tudo bem. Não é porque tem muito prazer na cama que tem prazer na vida. Então é importante trabalhar essas questões. Então, qual a importância da sexualidade e do ato sexual para a saúde mental? Toda, né? É parte importante que a gente é. Sexualidade tem que ser deixada numa caixinha. Eu tô bem aqui profissionalmente, tô bem entre os meus amigos, tô bem com o meu casamento, mas o ato sexual, a sexualidade tá ali numa caixinha. Não, abre essa caixinha e deixa fazer parte de tudo. O ato sexual não pode ser algo para ser clicado, botãozinho, agora é a hora, hoje é a hora, já faz um mês que eu não transo com meu marido. Tudo bem, pode até ser saudável para o casal ter hora marcada para o casamento. Isso pode ser uma outra temática para um outro momento. Né? Não é essa a questão. A questão é deixar isso, tipo, não vou pensar nisso agora. E principalmente as mulheres do gênero feminino não costumam pensar em sexo, em prazer, em fantasias durante o dia. Porque com o acúmulo de funções, acúmulo de tarefas, a carga mental da mulher de ter que lidar com trabalho, filho, casamento e pensar em coisas que o homem não faz, que não é algo biológico, é uma construção social que fizeram a gente acreditar que era algo de mulheres, vai afetar também a vida sexual. Então a gente não para um tempinho do dia para pensar sobre coisas gostosas que queria fazer, sobre fantasias, mandar nude para parceria, cuidado com os nudes, mas enfim, ser uma parceria estável, íntima, de confiança, pensar nisso, né? Isso vai afetar a nossa saúde mental. Sim. Como é que você quer pensar em sexo quando chega em casa à noite exausta, se você não estimula isso durante o dia? Né? Então, vai afetar também a saúde mental. Espero que eu tenha respondido a pergunta. Sim, é consequência. Né? É uma consequência de um monte de fatores. Não é só, vamos lá para a cama. Tem todo um caminho. Todo um caminho, toda uma trajetória, né? De se estar, né? De deixar, vamos dizer assim, a libido fluir, o tesão fluir, para poder, entre aspas, gozar. Né? Porque senão não tem muito sentido. Não dá para dizer, olha, eu tenho uma vida ali atribulada, distanciada, anestesiada, e querer fazer mágica, né, à noite, porque você tem uma hora marcada. Vai ter um pouco mais de dificuldade, muito provavelmente. Né? E aí tem a ver também com a parceria, né? Com certeza, que precisa de estimulação. É uma pessoa que não é carinhosa, não é afetuosa, acha que todas as tarefas da casa e as responsabilidades são suas, aí chega à noite e vem que eu quero lhe usar. Não tem tesão nenhum por você, pessoinha que não demonstrou nada disso pra me dar tesão. Né? Até a própria expressão, lhe usar. Exatamente. Eu fiquei ouvindo a Priscila falar e lembrei de um mini conto que eu gosto muito, que diz assim, era uma vez uma menina ou uma mulher que desejava saúde e felicidade para cada homem que lhe tocasse. E um dia ela se tocou. Muito lindo, eu amo este conto, sempre uso nas aulas e nas conversas com as amigas. Gente, eu acho que a gente podia conversar muito mais sobre essa temática, mas o nosso tempo acabou. E a gente pode voltar com esse tema em outras rodas, porque eu acho que foi bem importante. E quem tá em casa e que participou e que ficou com dúvidas, com perguntas, também pode mandar. Isso. Mande sua pergunta, mande sua dúvida. Que a gente pode fazer um bloco 2. Super top. Foi ótimo. Meninas, obrigada por essa conversa boa. Pri, volte mais vezes, o espaço é seu. Com certeza eu volto. É nóis. Exatamente. Dália, obrigada pela parceria. Beijo. E para você que assistiu esse vídeo até o final, muitíssimo obrigada. Deixa suas sugestões, suas opiniões, que elas são sempre bem importantes para nós. A gente fica por aqui e a gente se vê numa próxima roda de conversa. Tchau, gente. Até mais.